acho que não, relaxa. Marcha. Tem que avisar o Jackson, tem que trocar o microfone. Oi, tudo bem? Gente, então, eu tenho um fraco gigantesco que é ver o Léo falando, cara. Eu começo a rir de tudo que ele fala. E é muito engraçado, cara. Eu não sei se alguém me viu aqui no canto, eu tava rindo de tudo que ele fala. E assim, eu já dei carona tantas vezes pro Léo e parece que eu tô num stand-up, cara. Ele é muito engraçado, é impressionante. Ele começa a gritar do nada, é maravilhoso. Trocou aí? Ó, eu tenho um anúncio. Não ligou? Peraí, só um minutinho, gente. Esse aí tá descarregado. Ah, não. Não tá conectado, eu acho. Deixa eu ver. Tava aí? Esse aí tava carregando? Esse aqui é o que tava carregando? É que eu tirei o adaptador do iPhone. Já coloco. Ah, tá. Já conecta. Ah, tá. Vamos lá? Bora. Cadê o passador? Tá aqui? Tá aqui, tá. Então, me deram uma missão. Quem gosta de música aí? Levanta a mão. Opa! Você aqui, ó. Qual a música preferida? Estilo, vai o estilo preferido. Ah, o Coldplay, boa. Então, ó, nós sortearemos 2 caixinhas de som para vocês. Eu vou colocar, não, um pouquinho mais de animação, pô, 2 JBL, gente. Boa, isso aí. Que isso, pô. Assim, pô, quase que eu levo pra mim isso aqui, hein? Pô, top, tá. Então, seguinte, cara, me deram uma missão aqui, eu vou arrumar 2 perguntas nessa aula. E aí tem que responder, né? Quem responder certo. E aí, preparados? Tem que estar ligado, hein? Vamos lá. Aqui já foi, né? Já, fácil aqui. Foi. Agora. Ó, vamos lá. Vamos continuar. Isso aqui, a gente já viu antes, escala. Eu falei com vocês de conversão. Eu falei com vocês de 1000, milhão, bilhão, trilhão. Lembram como foi? Fechou. Conversei com o pessoal aqui depois para ver se a gente consegue enviar os slides para vocês. A gente vai organizar isso aí para vocês conseguirem receber, tá? Uma coisa aqui importante, a gente vai falar agora de estatística. Se alguém lembrar lá do começo, é uma das matérias que mais aparecem no Enem. O que você tem que lembrar do Enem, principalmente? Você vai lembrar de 3 M's. Quais são os 3 M's? Média, moda e mediana. Show, isso aí, bora. Ah lá. Não, cara, isso foi muito bonito. Parabéns, gente, isso aí, boa. Ó, primeira coisa, você vai prestar atenção num detalhe importante. Olha todo esse texto, tem uma informação no texto, qual? O Enem, ele tem uma mania muito grande de colocar o total de elementos no meio do texto para você perder isso e não lembrar. Então eu estou falando aqui de 160 motoristas distribuídos aqui, a quantidade de viagens que eles realizaram, é isso que ele está falando. Então, o que é aquele 1 aqui, ali embaixo? Significa que 10 motoristas fizeram uma viagem. O 2, 10 motoristas fizeram 2 viagens. Quantos motoristas fizeram 5 viagens? Nenhum, 0. Beleza. Agora vamos lá. Ele quer que a gente calcule a média, a moda e a mediana. Tá. Primeira coisa que você vai calcular é a moda. Por que você vai calcular a moda? Porque ela é a mais óbvia, a mais fácil, a mais tranquila de responder. Vai, a moda. Por quê? Maior frequência. E qual que é a frequência do 3? 55. Agora tem um detalhe importante. Muitas questões vão fazer com tentar trocar a frequência com a moda. A minha moda é o 3, mas a frequência é o... Muito cuidado com essa inversão. É normal deles tentarem confundir você com isso. O segundo elemento, que aqui dá muito trabalho, eu quero que vocês prestem atenção, é a mediana. E ela vai ocupar o que a gente chama de posição central. Tá, agora vamos olhar isso. Primeira coisa, você vai usar essa formulazinha que está aqui no canto. Posição central é o seu número de termos mais 1 dividido por 2. Agora, eu tenho que somar tudo que está no gráfico? Ele falou lá no começo quanto? 160. Então essa informação tem que ficar gravada para você não acabar somando tudo isso à toa. E o problema não é somar. Somar você sabe. O problema é você acabar confundindo e errando alguma coisinha e tinha o 160 lá no começo. Tá.
Minha posição central é o número de termos mais 1 dividido por 2. 160 mais 1 dividido por 2, posição central 80,5. Agora uma pergunta. Alguém já competiu alguma coisa na vida aí? Você já ficou na posição 1,5? Não. Ou você está na posição 1 ou você está na posição... Então, se eu estou na posição 80,5, na verdade, é porque a mediana, eu tenho uma quantidade de pares de elementos. Ou eu estou na posição 80, ou eu estou na posição... Então, eu tenho que descobrir nesse gráfico, nessa tabela e nesse gráfico também, né? Qual que é a posição 80 e qual que é a posição 81. Como que eu faço isso? A gente vai, um por um, contando. Como assim? O 1, ele vai do 1 até o 10. O próximo, que é o 2, começa do próximo do 10, que é o 11, e vai até o 20. O 3 vai do 21, que é o próximo, até o... Qual posição que a gente precisava? 80 e... Tá. Então vamos lá. Quais elementos são na posição 80 e 81? O 4, porque dá 76 até a 100. Pronto. Minha mediana está ali e calculou a sua mediana. Sua mediana vale 4. A moda era 3 e a mediana é 4. Agora vamos para o último que você vai calcular em todo Enem. Por que você vai calcular por último sempre a média? Porque nesse caso, ela é a conta mais longa que você vai ter. Vamos lá? O que você vai fazer? A gente aprendeu uma coisa chamada média ponderada. Você vai estabelecer as suas frequências como se fossem os seus pesos. Então lembre dessas ideias. Se ele deu frequência, a frequência é a mesma coisa que o peso. Como calcula a média ponderada? Bora! Valor vezes peso, mais valor vezes peso, mais valor vezes peso, dividido pela soma do quê? Dos pesos, das frequências. Então aqui, 1 vezes 10. Por que 1 vezes 10? Porque é um número 1 e a frequência dele é 10. Vou fazendo isso para todos, ó. 2 vezes 10, 3 vezes 55, 4 vezes 25, 5 vezes 0, 6 vezes 50 e 7 vezes 10. Eu divido isso por quanto? Por 7? Por 7? Por 7? Por 160. Por quê? É a minha frequência, que são os meus pesos. Muito cuidado com isso daqui. Eu vou dividir pela soma dos pesos, que é 160. Agora, alguém tem alguma ideia por que eu fiz isso aqui por último? Porque dá muito trabalho. Às vezes eu calculo a moda e a mediana e ali eu mato a questão. Não é sempre, mas em alguns casos isso funciona. Então a média vai ser sempre o último. Isso aqui dá 4,16. Rápido, de cabeça assim é fácil, né? Mas o detalhe é fazer essa conta, vai dar trabalho. Agora vamos lá. A minha moda vale 3, a minha mediana vale 4 e a minha média vale 4,16. E é aqui que essa questão pode te derrubar na hora dessa comparação. O maior de todos é a média, o segundo maior é a mediana e o menor de todos é a moda. Fácil, né? Qual que é o problema aqui? O Enem, você tem uma coisinha chamada tempo. E aqui você gasta tempo. Em qual cálculo? Mediana é rápido, moda é rápido. Você vai gastar mais tempo aonde? Média. Tomar cuidado para não perder, tá bom? Vamos lá? Agora, eu quero que vocês... Claro que vocês prestaram atenção em tudo, mas isso daqui é fundamental. Porque aqui não é estratégia de você saber a prova, é estratégia de você fazer mais rápido. Não é só sobre saber conteúdo, é sobre como eu faço isso aqui no menor tempo possível. Tá, eu tenho isso aqui, que é o enunciado, eu só vou pular para o gráfico direto para a gente pegar aqui. Eu tenho esse gráfico. Quando a função y1, que é a azul, e a função y2, que é a vermelha, ele faz a seguinte pergunta. Sabe-se que em determinado intervalo a temperatura Y1 subiu 20. Agora você vai respirar, porque se você for montar essas duas funções, ó, tempo. Y igual a mx mais n, calculo o coeficiente angular, acho o coeficiente linear. Trampo, para isso, para quantas funções? 2, não compensa. Você vai usar a famosa regra de 3. Por quê? Dá uma olhada no tempo 20. Olha aqui. Tá. Se você analisar, bem no tempo 20, a função que está em vermelho subiu quanto? E a função que está em azul lá, subiu quanto? Então, o que significa que, no mesmo intervalo de tempo, uma subiu 10 e a outra subiu quanto? Então, uma vai subir 4 vezes a outra. Então, pensa comigo. Se uma subiu 40, a outra subiu 10, quando uma sobe 20, a outra sobe X. Acabou.
Precisei montar função? Precisei montar toda a função, gráfico e tudo mais? Eu só peguei a variação. Eu descobri que quando uma variava 40, a outra variava 10, no mesmo intervalo. Então, quando uma variar 20, a outra tem que variar x. Pronto, sim, acabou a questão. Regra de 3 em função do primeiro grau é o que salva no Enem. Não é porque você não sabe montar a função do primeiro grau ou porque você tem alguma dificuldade. É porque mesmo sabendo montar a função do primeiro grau, você precisa de uma coisa que é tempo. Se você perde tempo, você perde outra questão. O negócio aqui não é só saber resolver, é saber resolver no menor tempo. Bora! E agora? Vamos lá? Vamos pensar rapidão. Eu tenho essa tabela e ele quer saber a produção de 80 mochilas. Isso aqui tem um crescimento linear. Eu vou montar a função? Não, agora vamos prestar muita atenção. Ó, quando subiu do 50 para o 100, aumentou em quanto minha quantidade de mochila? 50. E o valor aumentou quanto? 1.500. Tá. Quando subiu 50, a outra subiu 1.500. Tá. Se eu quero produzir 80 mochilas, que é lá embaixo, ó, o custo total em real para a produção de 80 mochilas, do 50 para o 80 eu subi quanto? 30. Então, quando subiu 50, subiu 1.500. Quando subir 30, sobe x. E quanto que é esse x que subiu? 900. Agora, significa que custa 900 reais? Significa que subiu 900 reais. Se eu estava em 1.650 e subiu 900, qual que é o valor final? Valendo a caixinha? Levanta a mão primeiro. Vai, o Caô levantou aqui. 2.550? Aí, pega aqui. Bora, uma salva de palmas aí. Qual que é o seu nome? Arthur? Parabéns, Arthur. Depois tira uma foto ali com o pessoal, Arthur. Valeu? Aí, ó, tem que estar ligado. Show. Vamos lá. Agora todo mundo, ó. Tá todo mundo agora, ó. Vamos lá. Presta atenção. 1 centímetro cúbico é quanto em ml? 1 ml. Então, uma coca de 600 ml tem quantos centímetros cúbicos? Pronto, show. Então, aqui, vamos ler. Uma empresa produz embalagens para acomodar seu produto. As embalagens atuais são cilindros. Cara, o Enem tem uma fixação por cilindro que é algo fora do comum. Todo ano cai uma questão de cilindro, todo ano. E medem 16 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. A pedido da direção, as embalagens terão um novo formato. Elas serão na forma de paralelepípedos retângulos, de base quadrada, de lado medindo 16. A capacidade delas deverá ser... Se ele fala 400 ml a mais, são quantos centímetros cúbicos a mais? Show, isso que eu precisava. Agora vamos lá. Use 3 como valor aproximado para π, o valor aproximado da nova altura. Eu tenho uma embalagem antiga e eu vou fazer uma embalagem nova. Tá. Uma coisa. O Enem vai dar muito diâmetro, mas na verdade o que você vai usar é o raio. Cuidado com isso. Aí você fala, pô, professor, eu sei disso, isso aí é fácil, todo mundo sabe. Tá, mas você sabe agora. Quantas questões vocês fizeram? Pô, algumas. Mas na prova você vai estar sozinho, já tendo feito umas 30 questões nas costas e pode bobear aqui. Então, viu o diâmetro, grifa, pensa, eu vou usar sempre a metade, eu vou usar sempre o raio, metade disso. Tá. 400 ml, já responderam antes, 400 centímetros cúbicos. Eu tenho esse cilindro com 8 centímetros de raio e 20 de altura. Vou calcular o volume dele. Eu tenho aquele paralelepípedo reto retângulo com a base de baixo ali 16 por 16 e a altura que eu não sei. O volume do paralelepípedo antigo é o... Desculpa, o volume do paralelepípedo novo é o cilindro e o meu aumento, que era de quanto? 400. Como que eu calculo aqui? 16 ao quadrado vezes a altura, porque é um paralelepípedo, é só multiplicar tudo. E a do cilindro decora, πr ao vezes a altura. É a área da base vezes a altura. Aí você vai resolvendo, 256H, 384 mais 400, e você chega na fórmula de 17 centímetros. O que é esses 17 centímetros? É a altura
que esse paralelepípedo tem que ter para ser 400 milímetros, ou seja, 400 centímetros cúbicos maior do que aquele cilindro. Tudo bem até aqui? Fórmula do cilindro que vai cair, não vou falar com certeza porque a gente pode errar, mas com grande chance. Vamos lá, volume é o quê? Π R ao quadrado vezes a altura. Lembra disso? Qual que é o cuidado? Quando eu falar diâmetro, eu tenho que dividir por? Show. Obrigado. Vamos lá. Próximo já foi? Aqui. Probabilidade. E aqui que a gente toma muito cuidado. Vamos lá. Funcionário de uma loja de computadores misturou por descuido 3 computadores defeituosos com 7 computadores top, que estavam no estoque. Uma pequena empresa fez a compra de 5 computadores dessa loja, escolhendo aleatoriamente, dentre os 10 que estavam no estoque, qual a probabilidade dessa empresa ter levado em sua compra todos os 3 defeituosos. Muita informação. Quantos que eles vão comprar? 5, beleza? Quantos são defeituosos? De quantos no total? 10, concorda? Fechou. Vamos pensar. Aqui, vamos lá. Eu tenho o computador 1, o computador 2, o computador 3, o computador 4. O primeiro é defeituoso. Eu estou pensando, porque ele vai levar 5 e 3 devem ser defeituosos. Tudo bem? Tá. Qual a chance do primeiro ser defeituoso? Eu tenho 3 de quantos? 10. Agora, calma gente, calma. Já senti a tensão. Qual a chance do segundo ser defeituoso? Por que 2 sobre 9? Qual a chance do terceiro ser defeituoso? E agora, se eu já escolhi 3 defeituosos, qual a chance de eu pegar um normal? Levanta a mão para responder, valendo a caixinha. Calma, vai. Ele levantou primeiro, eu acho. Vai. Quanto? De quanto? Vai, ela. Ela, vem pra cá, bora, pega aqui. Parabéns! Não vou jogar. Vamos fazer assim? Você pega depois, para ficar mais fácil? Obrigado. Como que é seu nome? Obrigado, Ana Flávia. Vamos lá. Ó, por que é 7 de 7? Porque eu já escolhi 3. Então pensa, eu tinha 10 na minha frente, já escolhi quantos? Ficou sobrando 7. Eu vou ter que escolher um que não é defeituoso. Se eu tinha 10, 3 eram defeituosos e 7 não, me sobram 7 de 7 e depois, bora. Isso aqui dá uma probabilidade de 1 para 120. Aí agora, vamos voltar um pouquinho na resposta? Tem 1 para 120 ali? Por quê? A nossa conta está certa, mas o que a gente errou? Que tem um detalhe, que eu forcei o primeiro a ser defeituoso, o segundo a ser defeituoso, o terceiro a ser defeituoso, o quarto não e o quinto? Concorda que esses objetos podem trocar de posição? Então eu tenho que calcular a permutação de 5 elementos. 5, por que 5? Porque eu tenho quantos computadores? 5. Quantos são defeituosos? E quantos não são? Então uma permutação com repetição de 5 computadores, 3 defeituosos e 2 não. Então fica uma permutação de 5, 3 a 2, 10 casos. Eu tenho 10 formas de escolher esses computadores. Cada forma é 1 para 120 de probabilidade. 1 para 120 vezes 10, 1 para 12. E com esse 1 para 12 de chance, a gente chega na resposta que é a letra B. Fiquem ligados no seguinte, nível técnico altíssimo, altíssimo. Essa questão é de nível técnico alto. Então preste atenção. Toda vez que você tiver esses casos, depois que você calculou a probabilidade, tem que fazer o quê? A permutação dos casos. Se você não calcular a permutação, não vai dar certo. Fechou? Bora, para a gente terminar aqui e já ir para o intervalo. Macete de Enem. Você vai decorar essa formulazinha aqui. V0, VF igual a V0, vezes a taxa elevado a T dividido por TM. Tá. Professor, que loucura é essa? Calma. Ó. Qual que é o meu valor inicial aqui? Q0. Vamos ler? Um tipo de célula se reproduz constantemente por divisão celular.
Grava aquela ideia, triplicando, beleza? Triplicando sua quantidade a cada quanto tempo? Tá, então eu vou triplicar a cada quanto tempo? Tá. Então vamos lá. Aquele triplicando é a sua taxa. E qual que é o nosso modelinho? O valor final é o valor inicial vezes a taxa elevado ao quê? T pelo TM. O que é TM? É o tempo para você multiplicar. Então tá. A minha taxa é tripliquei. Então a minha taxa vale? Agora, qual que é o tempo que leva para eu triplicar? Olha o enunciado, quanto que é? Triplicando a cada? Só que aquele 2, ele aparece dividindo o seu tempo. Que é aí que vem o formato. Vamos ver? Olha lá, taxa vezes T dividido por... A dica é, o tempo que levar para multiplicar, ele aparece dividindo o expoente. Ele não aparece multiplicando o expoente. Então, o tempo para multiplicar vai aparecer onde? Dividindo ou multiplicando? Bora, vai, tá acabando, vamos. Dividindo. Então, para a gente responder, 3. Você matou a questão. Acabou a questão. Era isso que ele queria. Taxa vezes o tempo elevado. Agora o detalhe. O tempo que leva para multiplicar, eu vou multiplicar no expoente, eu vou dividir o expoente? Pronto, matou a questão. É isso, tá? Para a gente acelerar um pouquinho aqui, vamos lá? Uma matéria importante. Eu estou falando aqui do quê? Equação do segundo grau. Você tem que lembrar de vértice. Quais são os valores do vértice? X do vértice ou... Tá. Você tem essa função aqui, ó. Vx igual a x ao quadrado dividido por 4, menos 10x mais 105. Vamos ver a pergunta? Ó, o finalzinho ali, ó. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor valor diário. O V0 na minha função está no lugar isolado, meu Deus, ó, isolado aqui, do Y ou está junto do X aqui? O valor não está isolado? Se o valor está isolado, ele ocupa o lugar que era do meu X ou do meu Y na função? Calma, o V0, o Vx não está isolado? Ele ocupa o valor isolado. O que fica isolado na função é o X ou é o Y? Y. Se eu quero saber o menor valor de V0, eu quero saber o menor valor daquilo que está isolado. Aquilo que está isolado é o Y. Eu calculo Y do vértice ou X do vértice? Y do vértice, porque eu quero saber o menor valor daquilo que está isolado. Pega a fórmula aqui. Y do vértice, menos delta dividido por 4A. Você vai calcular isso e descobrir que o seu V0 vale 5. Mas o detalhe, a fórmula vocês conseguem fazer, eu sei se vocês conseguem, vocês são ótimos nisso. O detalhe é interpretar. Eu vou calcular X do vértice ou Y do vértice? Por quê? Porque eu quero descobrir o V, eu não quero descobrir o X, eu quero descobrir o V. E o V está no lugar do Y, se o V está no lugar do Y, eu vou calcular Y do vértice. Show! Agora, a próxima, de novo, função de segundo grau, texto grande e tudo mais, mas eu tenho essa função aqui. Para essa função aqui, a gente vai calcular o X do vértice. Agora, por quê? Porque ele quer saber qual é o tempo necessário para que eu atinja o máximo dela. Só que ele perguntou o tempo. O tempo está no lugar do meu X ou está no lugar do meu Y? Bora, no lugar do X ou no lugar do Y? X, isso que eu quero. Então eu vou calcular dela o X do vértice, menos B sobre 2A. A fórmula é fácil, o difícil é a interpretação. Show? Aqui a mesma questão. Agora, a gente está finalizando, para a gente já ir para o intervalo. Eu quero que vocês tomem cuidado com esses 3 tipos de questões. Primeiro, a questão que tem excesso de informação. Uma ideia minha. Pula. Mas professor, eu sou ótimo em matemática. Gente, uma coisa que eu falo para os alunos, que é muito fácil para vocês. Vamos lá. Não pode ter medo de pular questão no Enem. A questão Enem que dá trabalho é igual ex-namorado. Aí você fala assim, como assim? Como assim, professor, igual ex-namorado? Você pula e vai para qual? Para o próximo. Então a questão que dá trabalho, você pula e vai para a próxima. Não fica sofrendo por ela não. Lembra disso, ó. Vamos lá, sabe aquele ex que você estava, larga a mão dele, pula para o próximo e continua. A questão é a mesma coisa. Pula a questão e vai para a próxima, não fica sofrendo não. Ó, teste de alternativa, cuidado. Ficaram agitados, né? Ficou lembrando, né? Calma, gente, vamos focar na aula.
E a questão que é muito fácil. Por que você não pode perder a questão fácil? Por causa do TRI. Aí vai atrapalhar todas as outras que você sofreu um monte. Tá, eu vou dar um exemplo bem rápido, só pra gente terminar. Olha o tanto de informação. Gente, você bate o olho nisso aqui e já fica confuso. Texto grande, imagem, tabela. Essa questão você faz na hora? Não, pula, vai para a próxima. Questão, eu vou ter que testar item por item. Vale a pena eu fazer na hora? Pula. Essa aqui, eu posso errar? Ele quer saber quanto que é 135,25% em número decimal. Qual a alternativa? É a D, gente. 1,3525. Acabou. Eu posso errar essa questão? Não, então cuidado com isso. Para a gente terminar, não tenha medo de pular as questões, resolva primeiro as questões fáceis, saiba o peso da matéria e aqui, questão marcada é questão finalizada. Você não vai voltar revisando toda a prova, são 45 questões. É impossível de você revisar tudo. Marcou a questão, continua. E aqui, para vocês, tem um colega meu que não veio aqui com a gente, mas é um cara que me ajudou muito na formação humana minha, que é um professor chamado Augusto Rosa. E tem um poema que ele me passou, na verdade é uma passagem do Guimarães Rosa, que para mim, assim, sabe naqueles momentos quando a coisa aperta e você tem que ouvir, tem que ver? E toda vez que eu vejo isso, para mim dá uma vontade de continuar. E eu trago para vocês refletirem um pouco. O correr da vida é assim, embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela precisa da gente é coragem. Que vocês tenham coragem na prova de vocês, não tenham medo, vocês já treinaram para isso, tiveram um aulão fantástico, muitos professores aqui. Vamos para o intervalo, ótima prova para todos, abraço, tchau, tchau, até mais.